Quando eu penso que não dá para piorar, o pessoal lá de cima consegue me deixar mais triste e conformado com o futuro desse país, que eu amo tanto, mas que às vezes me deixa muito envergonhado. Infelizmente perdemos parte da nossa história, graças à negligência de um grupo de pessoas que decidiram fechar os olhos durante muitos anos para um problema que já tinha sido relatado há quase 2 décadas atrás. Se você não sabe do que estou falando, para ser mais exato, no dia 2 de setembro, um incêndio que tudo indica que foi causado por problemas de fiação começou a se alastrar pelas instalações do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que até então era o maior e mais antigo museu da América Latina. O que deixou as pessoas mais assustadas no momento inicial do incêndio foi saber que mesmo com o rio ao lado do prédio, os 2 únicos hidrantes perto do prédio não tinham água para os bombeiros iniciarem o trabalho de contenção. O que deixou todo mundo boquiaberto? Não tinha água, mesmo tendo um lago aqui dentro da Quinta da Boa Vista. À medida que o fogo foi se alastrando cada vez mais, os pesquisadores ali presentes arrombavam as portas e entravam no meio do fogo para tentar de alguma forma salvar artefatos imensuráveis para a história do Brasil, mesmo parecendo ser um trabalho em vão. Afinal, no museu existia aproximadamente 20 milhões de artefatos, de suma importância não só para a história do Brasil, mas também para a história da América Latina. Quando não restava mais esperanças, finalmente chegaram os caminhões-pipas com água para apagar o incêndio. Mas infelizmente já era tarde, pois grande parte das peças que existiam ali já tinham virado pó e se misturado nas cinzas do incêndio. Infelizmente nossa era não será marcada por incríveis avanços tecnológicos ou descobertas de grande importância para o Brasil, mas sim como a era da vergonha, pois um grupo seleto de pessoas que se preocupam mais com seus jatinhos incrivelmente rápidos ou com seu terno importado conseguiram destruir um dos bens mais importantes da história do Brasil. E por que eu digo isso? Dentre as milhares de peças estavam diversas amostras de espécies de animais marinhos e terrestres que eram usadas para identificar as espécies capturadas na natureza, mas infelizmente virou pó e terão de ser catalogadas novamente. Um trabalho que pode demorar séculos para se obter novamente, isso se tiverem ânimo para fazer tudo de novo. Dentre as peças estavam registro de línguas indígenas de tribos do século XVI, que não existem mais falantes vivos e só podiam ser decifradas graças a esses documentos. E esses são pequenos exemplos da gigantesca fenda que se abriu na história brasileira em questão de horas. E tudo isso graças à negligência do desgoverno. E o pior, sabe o que vai acontecer com eles? Nada. Afinal, estamos no Brasil, onde uma pequena minoria paga pelos seus erros. E podemos usar como exemplo o caso de Mariana, onde diversas pessoas foram mortas, áreas foram poluídas por décadas e até espécies de peixes foram extintas. Mas ninguém foi preso e muito menos pagaram sua dívida para com a sociedade brasileira. O que me deixa mais chateado com tudo isso é saber que muitas coisas ali presentes se perderam no tempo. E daqui a algumas centenas de anos, nossos descendentes não saberão nem que existiu, pois se perderão gradativamente na memória dos mais velhos. Eu não estou falando de algumas centenas de anos de história perdida não, mas sim de milhares de anos perdidos em algumas horas. Mas essa tragédia já tinha sido anunciada há muitos anos atrás, quando em 2004 o então secretário estadual de energia, Wagner Victor, visitou o museu e constatou diversas irregularidades, que segundo a matéria do EBC poderiam até mesmo causar um incêndio e destruir o prédio inteiro. E foi isso que aconteceu 14 anos depois. Afinal, estamos no país onde esperam primeiro a merda feder para depois tomarem alguma providência, muitas das vezes paliativa. Isso quando não jogam a culpa para outra pessoa, como vi muitas pessoas fazendo, culpando até mesmo o corpo de bombeiros, sendo que a culpa de não ter água para se combater o incêndio não é deles, e sim do desgoverno, que não errou apenas 1, 2, 3 vezes, mas diversas vezes em situações diferentes que poderiam muito bem evitar essa perda infeliz. Mas o pior de tudo é saber que em 2014 o museu conseguiu na justiça o direito de receber uma verba de 20 milhões de reais para reformar o prédio. Isso apenas 10 anos depois de denunciarem o problema por trás das instalações problemáticas. E parecia finalmente a luz no fim do túnel para se evitar a pior tragédia da história brasileira. Mas ainda assim, com diversos riscos que o museu corria,
o valor não foi repassado pelo governo federal. O pior de tudo isso é saber que no mesmo ano o governo federal liberou mais de 1.500.000 reais pela Lei Rouanet, pasmem, para um espetáculo da Peppa Pig. Você não entendeu errado, como podem ver no print tirado direto do site da Versalic. Mas não foi só isso não. Ainda no mesmo ano de 2014, novamente o governo federal liberou incríveis 4.650.000 reais para uma turnê do Luan Santana, novamente beneficiado pela Lei Rouanet, além de diversos outros casos que deixarei os prints aí na tela para vocês verem. Após quase 4 anos de negociações, no dia em que completou seus 200 anos, em 6 de julho de 2018, o Museu Nacional finalmente conseguiu um financiamento de 20 milhões de reais pelo BNDES. Porém, sua primeira parcela no valor de 3 milhões de reais só seria repassada mês que vem, em outubro, e que agora não será mais usada para reformar, e sim para construir um novo prédio, para se colocar os restos mortais de toda uma história de um país perdido. Parece até o destino. Um mês antes de receber a primeira parcela para finalmente ter a tão esperada reforma, ele pegou fogo e tudo virou pó, com umas lembranças na mente de alguém que sofre de Alzheimer. Porém, se formos ver, ele até que durou muito, pois o mantiveram em péssimas condições durante incríveis 14 anos, sem ninguém tomar uma atitude. E eu digo 14 anos, pois foi quando decidiram denunciar esse descaso com nossos ancestrais, pois essa tragédia já deveria ter acontecido há muito mais tempo. Outra coisa que me entristeceu muito foi saber que o museu estava passando por momentos de descaso tão sérios que seus próprios funcionários tiveram de criar uma vaquinha online para mantê-lo ativo. Afinal, entre 2013 e 2017, a verba destinada para mantê-lo encolheu cerca de 330 mil reais, mesmo com o governo federal aumentando os valores repassados para o FRJ. Enquanto os deputados gastam anualmente com despesas cerca de 2 milhões de reais. Deputados esses que muitas das vezes só servem para esquentar cadeiras e ficar atacando os outros em redes sociais, pois não lutam pelas causas do povo, e sim para si mesmo. E um detalhe muito importante: nos últimos 10 anos, cerca de 8 museus importantes acabaram da mesma forma, com diversas obras de artes e artefatos virando cinzas, e nem assim tomaram uma atitude para evitar que isso acontecesse com outros. É de se indignar com uma politicagem dessa, que não consegue preservar por alguns anos um dos nossos bens mais importantes, que a própria natureza conseguiu preservar durante milênios. Eu não vou falar mais só para não te deixar mais indignado, pois infelizmente a coisa foi feia e eu já estou estendendo demais esse assunto. A única coisa que espero é que os culpados paguem pelos seus atos terroristas na justiça e que daqui 300 anos sejam lembrados com vergonha pelos nossos descendentes. Agora, depois de falar tudo isso, eu decidi trazer 6 itens preciosos que foram completamente destruídos no Museu Nacional do Rio de Janeiro. A estátua branca e rosada de uma moça sem a cabeça, ao estilo arcaico grego, do tipo Coré, foi descoberta em Veio, na Itália, em 1853 e fazia parte dos 700 artefatos presentes na coleção das culturas mediterrâneas, fundada pela imperadora Dona Teresa Cristina, que decidiu presenciar Dom Pedro II por meio de seu irmão, Fernando II, a fim de aumentar a presença italiana no Brasil. Entre o acervo imensurável estava um dos, se não o mais importante artefato já achado em solo brasileiro. Estou falando do fóssil humano batizado de Luzia, um dos esqueletos mais antigos já encontrado nas Américas e o mais antigo do Brasil. Luzia foi encontrada em Lagoa Santa, perto de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1974 e fazia parte da coleção de antropologia do Museu Nacional. Quando morreu há cerca de 11.500 anos atrás, Luzia tinha entre 20 e 25 anos de idade, sendo considerada até então a primeira habitante brasileira. Ela foi batizada com esse nome pelo arqueólogo Walter Neves
em homenagem a Lucy, o fóssil de Australopiteco mais antigo já descoberto no mundo, com cerca de 3.200.000 anos de idade, achado na Etiópia, no mesmo ano da descoberta de Luzia. Sua descoberta foi um marco tão importante para a história brasileira e das Américas que reacendeu até mesmo os questionamentos acerca das teorias sobre a ocupação humana na América, que antes de sua descoberta acreditavam ser formada pelos povos mongoloides que teriam chegado à América do Norte vindo pelo Estreito de Bering e posteriormente migrado para a América do Sul. Porém, com sua descoberta, os pesquisadores descobriram, após diversas análises, que sua feição pertencia a uma etnia mais similar aos africanos ou aborígenos australianos, mudando parte das teorias. Após uma longa conversa com o argentino Héctor Puciarelli, Neves formulou a teoria que o povoamento da América teria sido feito por duas correntes migratórias, a primeira pelos aborígenos australianos, com a aparência semelhante à de Luzia, e teria ocorrido há 14.000 anos atrás. O segundo grupo teria sido dos povos mongoloides, há cerca de 11.000 anos, dos quais descendem atualmente as tribos indígenas da América. Luzia sobreviveu por mais de 11.500 anos, mas não resistiu aos seus próprios descendentes. Sua perda não tem valor que se equipare, pois foi um marco para a descoberta brasileira como um todo, mas que infelizmente acabou se tornando apenas história. Mas em Minas Gerais não foi encontrado apenas Luzia, a primeira brasileira. Além dela, foi encontrada a primeira múmia brasileira. Na caverna da Babilônia, em Minas Gerais, foram encontrados 3 indígenas, que incluíam uma mulher e 2 bebês completamente mumificados, ainda quando o terreno fazia parte de uma fazenda de café. Isso ainda durante a monarquia, sendo doado ao imperador pela cafeicultora Maria José de Santana. Mesmo com as crianças tão próximos à mulher, não existia nenhuma evidência que explicasse se elas eram todas da mesma família. A mulher tinha aproximadamente 1,5 metro de altura e cerca de 25 anos. Enquanto um dos bebês tinha por volta de 1 ano, o outro tinha apenas 1 mês de vida quando faleceu. Apesar de terem encontrado ainda no Império de Dom Pedro II, os arqueólogos acreditavam que eles teriam morrido antes da corte portuguesa chegar aqui no Brasil. A caverna da Babilônia teria servido como cemitério para os povos indígenas durante aquele período, e graças à sua localização em uma terra fria e seca, e os métodos utilizados pelos povos com mantos fúnebres e tecidos em geral, acabaram por criar um ambiente adequado para a preservação dos 3 corpos. As múmias eram uma das atrações mais populares do museu. Dentre os artefatos egípcios no maior acervo da América Latina estava o esquife lacrado de Xa-Amun-Ensu, uma cantora sacerdotisa que entoava cânticos sagrados no templo dedicado ao deus Amon, em Karnak. Essa moça teria morrido com seus 50 anos de idade, durante a 12ª dinastia, por volta de 750 a.C., no Egito. Ela era o verdadeiro xodó de Dom Pedro II, que a ganhou como presente de Khedive Ismail, o então soberano local, durante sua segunda viagem à terra dos faraós, em 1876, onde permaneceu com o monarca até a proclamação da República, em 1889. Dom Pedro a amava tanto que reza a lenda que, quando sozinho, arriscava até conversar com o esquife. Mesmo estando lacrado, nos últimos anos, o esquife se tornou uma fonte preciosa de informação, pois com a tecnologia foi possível de se fazer diversas análises, adquirindo informações preciosas sobre como eram os hábitos funerários adotados pelos egípcios, que se preocuparam em proteger com bandagem e resina a região do pescoço de Xa-Amun-Ensu, por ser uma região vital, ainda mais para uma cantora responsável por entoar cânticos em rituais sacros. No mundo existem pouquíssimas múmias cantoras, ainda mais em uma esquife lacrada, e por isso Xa-Amun-Ensu era um artefato preciosíssimo. No mesmo pavilhão em que estava o esquife de Xa-Amun-Ensu se encontrava a máscara dourada que foi encontrada no Egito Antigo.
e os arqueólogos dataram como sendo um artefato do período ptolemaico, produzido por volta de 304 a.C. Esse tipo de máscara era colocada sobre o rosto da múmia, com a feição do mumificado, e dependendo de sua classe, essa máscara poderia receber um aplique folhado a ouro, de modo que se assemelhasse aos deuses da época, que segundo os egípcios antigos, possuíam a pele dourada. Apesar de muitos artefatos valiosíssimos de outras culturas estarem presentes na história do museu, ele contava ainda com um vasto acervo voltado apenas para as culturas pré-históricas brasileiras, mesmo algumas sendo bem desconhecidas, como é o caso da Mira Cangueira, uma vasta quantidade de peças de cerâmicas indígenas até então desconhecidas, mas que acabaram sendo encontradas nas margens do rio Amazonas, próximos a Itacoatira, após muita insistência e um bom dinheiro por parte do explorador João Barbosa Rodrigues, para convencer o único homem que sabia da existência do local em que estavam as peças. Quando João chegou no sítio arqueológico em 1870, o nomeou de Mira Cangueira, usando a fonética usual dos índios da região. Por lá encontrou uma vasta gama de peças em cerâmicas de incrível perfeição, produzida por um povo indígena até então desconhecido. Após muitas pesquisas, descobriu que a maioria das peças de cerâmicas tinham finalidades para rituais fúnebres, havendo vasos para a queima de incensos e até para se depositar a cinza de mortos, que sempre contavam com uma figura humana. Além das vasilhas mortuárias, o pesquisador encontrou diversas tigelas, pratos e utilitários, com detalhes incríveis. Havia também peças mais elaboradas, certamente voltadas para pessoas de posições elevadas dentro da civilização indígena. Mas João decidiu manter o local em segredo até 1887, a fim de estudá-lo pessoalmente, até que tivesse condições de manter uma expedição melhor equipada, o que nunca aconteceu. Em 1900, João acabou enviando parte de seus achados para os Estados Unidos, e de lá parte das peças sumiram, até 1978, durante um congresso de arqueologia que ocorreu no Rio de Janeiro, onde alguns participantes denunciaram a apropriação indébita dos americanos. Mas como de costume, nem o governo brasileiro e nem o Itamaraty se prontificaram com a intenção de recuperar os artefatos de volta. Infelizmente, 9 anos depois de João Barbosa enviar parte das peças para os Estados Unidos, ele acabou falecendo em 1909, e desde então nunca mais encontraram a localização dos artefatos, e muito menos descobriram de qual grupo indígena pertencia, as Miracangueiras. Parte das peças estavam no Museu Nacional do Rio de Janeiro e acabaram sendo destruídas por completa, dificultando ainda mais os trabalhos e pesquisas sobre esse povo desconhecido. Galera, eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, eu passei os últimos dias escrevendo ele, pois eu queria trazer o máximo de informação sobre o assunto e trazer algumas curiosidades sobre ele. Mas o vídeo vai ficando por aqui, e se aparecer alguma coisa nova sobre, eu vou trazer aqui pro canal. Então se você gostou, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho, pois dá muito trabalho fazer esses vídeos. E se você gostou, deixe o seu like, pois assim você me incentiva a trazer mais vídeos assim, além de fazer o YouTube divulgá-lo para novas pessoas. Aqui do lado estará aparecendo outros 2 vídeos que você pode estar clicando e assistindo. Basta clicar e assistir. Meu nome é Silas e obrigado por assistir. Até mais. Fui!